mais um domingo ao lado de vocês que nos acompanham. Boa tarde pra gente, vamos começar então mais um Tendências e Negócios. Aqui a gente mostra iniciativas que ajudam no desenvolvimento do Distrito Federal. Quer ver então o que a gente preparou essa semana? Vamos lá! Continua a nossa série de reportagens especial sobre a gamificação. Hoje a gente vai saber de que forma empresas aqui de Brasília aplicam essa tendência na prática. Você também vai saber tudo o que rolou na semana do microempreendedor individual realizada pelo Sebrae. Donos de pequenos negócios que faturam até R$60 mil por ano receberam dicas e orientações valiosas. Não perca! Por acaso você está pensando em comprar um imóvel? Esse é o momento em que surgem muitas dúvidas, já que as opções para quem quer investir no mercado imobiliário são muitas. Imóvel usado, na planta, comercial ou simplesmente um terreno para começar tudo do zero. Hoje a gente te mostra dicas que podem ajudar na hora da compra. Bom, e para começar, a gente vai ver como empresas aqui de Brasília aplicam a gamificação no dia a dia. A gente já viu que essa tendência tem muito a acrescentar no ambiente corporativo, né? Mas vamos entender então como isso funciona na prática. Acompanhe! Apropriar-se de mecanismos de jogos, como pontuações e premiações por comportamentos desejados, não é algo novo. No Exército, há séculos, oficiais que se destacam em suas funções recebem medalhas. No dia a dia, as compras cotidianas viram pontos que podem ser trocados por prêmios. Foi em 2010 que esse tipo de estímulo recebeu o nome de gamificação. Hoje, ela é a nova promessa para promover engajamento e aumentar a produtividade no segmento corporativo e educacional. Pesquisas apontam que, em poucos anos, 70% das maiores empresas mundiais irão utilizar técnicas de gamificação em algum setor. A expectativa é que esse mercado cresça a uma taxa de 60% ao ano e movimente mais de 5 bilhões de dólares até 2018, somente nos Estados Unidos. No Brasil, a gamificação ainda é algo novo, mas está deixando de lado o aspecto de novidade para se tornar um diferencial no mundo corporativo. O mercado brasileiro, ele está muito curioso a respeito da gamificação, tem se mostrado muito interessado, mas ele ainda está aprendendo sobre o assunto. E pelo que eu ando vendo, as empresas, as pessoas que realmente estão comprando gamificação, elas só dão esse passo no momento que elas sentem um pouco mais confiantes no assunto, ou seja, elas precisam passar por um processo de amadurecimento em relação à gamificação. Isso, dentro do Brasil, exige um esforço de evangelização. Embora a gamificação seja uma solução muito utilizada mundialmente para aumentar o engajamento profissional e melhorar o aprendizado, o mercado brasileiro ainda tem muito que aprender sobre o assunto. Para isso, segundo Ricardo Costa, presidente da Funny Fear Gamification Platform, considerada uma das 5 melhores empresas do segmento no mundo pelo relatório da Enterprise Gamification, lançado este mês, a mentalidade do empresariado brasileiro deve mudar. Dentro do Brasil, existem algumas perguntas que não são feitas em outros mercados. Quais são essas perguntas? O que é gamificação? Aonde eu vou usar isso dentro da minha empresa? Quanto custa a gamificação? Né? Essas perguntas, elas não fazem parte do repertório, por exemplo, de perguntas em empresas norte-americanas. Lá, eles estão preocupados com quanto eles vão ter de retorno com o projeto de gamificação. Quais são os serviços e produtos que a empresa de gamificação dispõe para eles poderem contratar. Eles já têm em mente o que é gamificação, eles já sabem aonde eles querem aplicar a gamificação dentro das empresas. Existem diversas formas e técnicas de aplicar a gamificação. Na SaaS e produtos promocionais, o processo não foi feito com plataformas já criadas. Hoje a gente trouxe um modelo de game que não era baseado num videogame, numa plataforma de software, mas sim um game que tivesse os conceitos, né, de realmente um jogo. E a gente se baseou no UFC, a gente trouxe a campanha temática de UFC e a gente desenvolveu o USC, o Ultimate SaaS Championship. E dentro desse conceito a gente criou um grande quadro onde a gente traz um elemento que chama gestão à vista, na qual os nossos executivos possam olhar para aquele quadro e a todo momento identificar em que momento eles estão do jogo.
Um outro critério que a gente fez foi desenvolver um coeficiente no qual a gente pudesse entender quais são os principais indicadores dentro da nossa estrutura e da nossa rotina comercial. Outra empresa que procurou a gamificação como estratégia de engajamento de pessoal foi o Hospital Dyer. Durante o programa de desenvolvimento de líderes, oferecido como capacitação para os funcionários, o hospital utilizou a dinâmica de jogos para estimular produtividade, cooperação e resultados positivos. A gente buscou, com a técnica de gamificação, desenvolver a autoliderança, o líder empreendedor, o líder treinador, né? Porque automaticamente a gente conseguindo desenvolver essas 3 lideranças, esses 3 pilares da liderança, a gente ia conseguir passar isso também para os nossos liderados, né? A gente trabalhava a liderança, mas também com foco nos liderados, né? Justamente para quê? Para que a gente pudesse estimular aí os potenciais líderes da organização, mantendo também a sustentabilidade da organização no quesito pessoas. Na vanguarda da gamificação no Brasil, o Sebrae é uma das instituições que colhe os resultados positivos da dinâmica de jogos aplicada para outros fins que não o entretenimento. Na Universidade Corporativa do Sebrae, a estratégia dos games foi utilizada pela primeira vez no concorrido programa de trainee da organização, que antes era um processo de capacitação presencial. Gamificação para nós hoje não é uma ferramenta, uma metodologia específica para algum conteúdo. Ela é uma ideia, ela é um conceito que nós estamos procurando usá-la em uma série de soluções educacionais. Você imagina você ter uma aula lá no seu curso de jornalismo, aquela aula tradicional, normal. Se você insere um elemento de gamificação, que é disputa por uma pergunta, você já aumenta exponencialmente a aderência das pessoas naquele processo. Então, não há discussão sobre o resultado. O resultado é sempre melhor do que não usar. A questão é como usar de maneira eficiente, como ter sustentabilidade nesse uso, como dominar as tecnologias, as ferramentas de gamificação. Para a Volcker, é importante que a expressividade da gamificação no mercado internacional seja observada e entendida por qualquer empreendedor. Primeiro, é uma tendência que impacta a competitividade das empresas. Empresas que têm processo de gamificação vão ser empresas que vão ter mais relação com o seu público, seu cliente, do que outras que não vão ter. Então, em primeiro lugar, toda e qualquer empresa, como acontece no mundo inteiro, se interessa por ter um aumento da sua capacidade de competição, aumentar seu faturamento, aumentar o número de clientes, etc. Tal. Por isso mesmo, uma das ferramentas é a gamificação. Então, um ponto fundamental para qualquer empresário de qualquer tamanho, ter mais conhecimento sobre o que significa gamificação, melhora seu negócio. Nossos parceiros do Sicoob Executivo participaram da posse da nova diretoria da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de São Sebastião. Vamos ver. Nesta semana, a nova diretoria executiva da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião tomou posse. A nova equipe é composta por 18 empresários das cidades que ficam no cargo até 2017. O trabalho principal vai ser defender o setor produtivo de São Sebastião. Hoje é a posse festiva da Associação Comercial, da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. São 18 empresários da cidade, da região administrativa de São Sebastião que participam desse trabalho. A cerimônia foi realizada durante um jantar e contou com a presença de vários empresários da cidade e presidentes de outras associações do DF. Isso significa a maturidade do setor produtivo, a sociedade organizada. São Sebastião está de parabéns. Um presidente ser eleito é fácil. Ser reeleito por diversas vezes é porque é bom. O Júnior, a gente pode dizer que é um guerreiro. O Júnior é a cara, em todos os eventos que nós vamos, em todas as reuniões de governo que nós vamos, o Júnior defende São Sebastião como ninguém.
Então, nós do sistema FACIDF, nós dizemos que o Júnior está para São Sebastião, assim como o Antônio Carlos Magalhães estava para a Bahia. De acordo com o presidente da associação, uma das reivindicações do empresariado da cidade é a implantação de uma agência de cooperativa de créditos executivos do DF, Sicoob Executivo, na região que abrange São Sebastião, Jardins Mangueiral e Jardim Botânico. A nossa prioridade para essa gestão nova, 2015-2017, é justamente trazer o Sicoob para perto da classe empresarial de São Sebastião. A instalação de uma agência do Sicoob na nossa região administrativa. Paralelo a isso, vamos estar lutando junto à administração regional para mais celeridade na liberação dos alvarás de funcionamento, junto ao legislativo, junto ao judiciário, junto ao executivo, nas coisas que interessem o setor produtivo e a classe empresarial. Solicitação que deve ser atendida pelo presidente da cooperativa, já que o Sicoob apoia o setor produtivo do DF. Nós do Sicoob Executivo estamos há muitos anos, fazendo um trabalho junto com as associações comerciais para levar o cooperativismo de crédito, especialmente os serviços e os produtos do Sicoob Executivo, para essa classe produtiva do Distrito Federal. Uma categoria que é responsável pela geração de muitos empregos e principalmente porque Brasília não é só serviço público. Brasília também tem empresários, tem produção. E nós, do Sicoob Executivo, apesar de termos nascido dentro de uma instituição pública, mas hoje nós também abraçamos a categoria produtiva e também sabemos da importância dela para o fortalecimento e desenvolvimento da nossa cidade. Agora, todos os membros da nova equipe da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião vão trabalhar para unir os empresários da cidade. A associação, acho que é uma entidade onde consegue juntar todos no mesmo lugar, em todo o tipo de segmento. Só é que tem que se unir mais, mas é o melhor local onde todo mundo pode falar a mesma língua, montar o que eles mais imaginar é dentro de uma associação. E a associação da São Sebastião é uma das melhores. Sim, a gente vai procurar interagir com o comércio que não participa ainda, para tentar aglobar todo mundo para ser mais forte, ficar cada vez mais forte a associação. Os food trucks são febre nos Estados Unidos e aqui no Brasil ganham cada vez mais espaço também. É uma opção de negócio que tem chamado a atenção de muita gente. Mas quem pensa em investir nesse ramo ainda tem muitas dúvidas, já que até hoje apenas o Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba têm legislação específica sobre esse assunto. E para tentar criar soluções, o Sebrae realizou um evento que discutiu a regulamentação dos food trucks aqui em Brasília. Veja! Os food trucks invadiram Brasília e conquistam quem experimenta essa ideia. Tem qualidade, tem rapidez e um bom atendimento. Quem anda pela nossa cidade com certeza já viu esses caminhões que atendem a todos os gostos. Mas agora não basta só agradar o paladar. O foco é garantir segurança para clientes e comerciantes. Com esse intuito, alguns estudos têm sido feitos aqui no DF para regulamentar essa prática. Com a tendência do food truck, o Sebrae ele teve a ideia, de criar de desenvolver um estudo com os principais pontos, tanto falando do modelo de negócio, quanto falando da regulamentação, O estudo ele tem uma primeira parte que ele fala sobre a regulamentação, que aí ele cita o que é que o empresário tem que buscar nos bombeiros, na Anvisa, na lei municipal, mais o Detran também, e a questão da constituição da empresa. Então ele consegue informação do que é que ele precisa saber para poder estar legalizado mesmo. E a segunda parte do documento fala do modelo de negócio, fala como é que ele fala o que é que o empresário tem que fazer, quais são as soluções que o Sebrae tem para apoiar na gestão do negócio do empresário. O Corpo de Bombeiro, o Detran e a Anvisa são os principais órgãos atuantes na regulamentação, até porque trabalhar com alimentos não é nada fácil. A importância da regulamentação sobre as condições sanitárias dos food trucks é que a gente precisa ter uma uniformidade de ação entre os municípios e os estados do país, para que as exigências feitas, por exemplo, no DF, sejam muito parecidas ou sejam as mesmas feitas por São Paulo, feitas pelo Rio, para facilitar a vida dos empreendedores,
A inspiração para o estudo vem de outras capitais. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba já garantiram os cuidados. E como os frutos nessas cidades têm sido positivos, aqui em Brasília, o Sebrae trouxe até gente de fora para ajudar. A gente trabalhou uma pesquisa em relação a como é que está nacionalmente esse assunto comida sobre rodas. Porque parece muito glamuroso, todo mundo se motiva, é bonito, faz o evento, as pessoas se reúnem. Mas a gente que trabalha com a parte sanitária, a gente vê que tem que regulamentar ou nós vamos ter intoxicação alimentar ou infecção alimentar, enfim. Afora outros problemas que a Germana salientou, que é a questão de segurança. Já tivemos trucks explodindo com botijão de gás, né? Tem problema de segurança pública, assalto à mão armada, a trucks. Então, trabalhar na rua ou não, vantagens ou não de ir para uma área privada ou pública. Mas o que os clientes e donos de food truck pensam do assunto? Nós fomos atrás deles para saber. Uma ideia fantástica. Eu acredito que o Brasil tem que abraçar essa causa, tem que regularizar e só mesmo marcar mais uma vez que nós somos um país empreendedor, né? Investir em um setor desse é dar oportunidade às pessoas crescerem e evoluírem. A questão da legalização, eu acho que é muito importante, inclusive por causa da briga que tem, do conflito entre os pontos fixos já estabelecidos. Então tem que respeitar isso, a gente está de acordo. E se todo mundo apoia a ideia, é claro que os proprietários não podiam ficar parados. E eles já começaram a tomar as medidas necessárias. A gente tem um nutricionista que acompanha a gente, toda a nossa produção tem que estar sempre com data, com a temperatura, termômetro sempre aferindo a temperatura, balcão refrigerado. Então toda a preocupação, a gente tem uma experiência de 15 anos na área de alimentação, então dentro da nossa equipe, e a gente é uma preocupação muito grande nossa, a gente sempre faz isso com muito cuidado. Dentro do caminhão a gente tem tudo, tem freezer, tem geladeira, tem fogão, então tudo certinho, feito tudo com aço inox, tudo dentro da legislação. Dentro o espaço é muito pequeno, né? Então a gente vem com a coisa pronta, já congelada, e aqui é só mesmo a finalização do prato. E a gente agora está contando com um equipamento novo que está chegando, anti-incêndio fantástico, que assim, a gente tem que ter esses cuidados, né? Então, justamente para não ter problema nenhum tipo desse. Nosso objetivo principal, como food truck, como modelo de negócio, é garantir a todo e qualquer custo essa segurança alimentar nesse modelo de negócio para comida de rua. Enquanto a regulamentação não acontece, é papel do consumidor e do empresário fiscalizar e incentivar esse trabalho. Mas o que a gente está estimulando com esse estudo do Sebrae que está no site é que a gente instigue todo mundo a se regularizar. Quanto mais regularizado tiver, mais segurança vai ser para todo mundo. Vai ser para o cliente que está ali consumindo e não vai ter um risco de um acidente ou um choque num truck por problema elétrico ou uma explosão de um truck, né? E a segurança do evento em si, né? E da parte sanitária, porque a gente está elaborando alimentos, né? Então, na verdade, isso aqui é um início. Todo o estudo, ele não fecha como se assim está pronto. Não, a gente está começando. Estudos mostram que a responsabilidade social corporativa tem um peso de mais de 40% nas avaliações dos consumidores sobre a reputação de uma empresa. Com isso, muitos empresários têm investido na contribuição de causas sociais. Olha só. Foi-se o tempo em que as empresas pensavam apenas no lucro. Hoje em dia, quem empreende sabe que, além do dinheiro, o bem-estar do próximo é uma prioridade para o negócio crescer. E nesse ponto, algumas empresas da área de saúde aqui do Distrito Federal estão saindo na frente. Nós fazemos o lado social, a RM Clínica, dando oportunidade, não a todos, mas como nós somos uma empresa particular, mas nós temos uma percentagem que é destinada ao social para pessoas que não têm condições de fazer o pagamento. A clínica ela tem uma parte de filantropia, onde as pessoas que precisam de assistência oftalmológica, elas passam por um crivo. A gente realmente já direciona esses pacientes para a parte assistencialista, onde pode ser simplesmente um óculos ou muitas vezes uma cirurgia de alta complexidade. Tudo começou com a vontade de ajudar.
Em cada uma dessas clínicas, o tratamento de quem não pode pagar é igual a de um paciente privado. Eu acho que a ideia de ajudar as pessoas surgiu pela própria profissão que a gente tem, né? Então a gente tem um juramento de Hipócrates, quando a gente forma, a gente jura em prestar assistência para as pessoas que precisam, assistência médica, né? Então o foco do próprio curso de medicina faz com que a gente faça essa parte assistencialista. A primeira vez que surgiu um caso desse foi por intermédio de um programa de televisão. Aí nós fomos pegar essa pessoa, ele ficou lá mais de 6 meses, engordou 28 quilos, entendeu? E voltou para a sua residência muito bem, muito tranquilo. Desde então, o trabalho assistencial não para. Aí começaram muitas pessoas nos ligarem. E dessas pessoas que nós achamos que o Estado eram mais chocantes, porque tem coisas que realmente é chocante. A gente vê coisas difíceis de se ver. Então nós fizemos uma lista, e dessa lista, 10% da clínica geralmente é para a parte social. É em torno de 218 pessoas por mês que a gente atende sem ônus, né? E o resultado desse trabalho é um só: gratificação. Isso é uma recompensa muito boa, né? Muito grande, porque o paciente fica feliz, a gente fica feliz, né? Então a gente está fazendo nosso dever de cidadão e de médico, e não tem nada melhor do que exercer muito bem sua profissão, né? Muitas vezes não é a parte financeira que é compensatória, né? Muitas vezes é a felicidade do paciente e saber que o paciente está enxergando, está tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? A gente fica muito feliz quando as pessoas voltam depois de 1 ano, 6 meses, 8 meses, colocando que realmente estão curadas, que realmente estão limpas, como se diz no vocabulário, né? E a gente se sente muito feliz e honrado por isso, porque nós estamos conseguindo um índice de aproveitamento acima do índice nacional, que é de 2%, nós temos uma porcentagem acima de 10% de pessoas que realmente estão se curando. Eu tenho certeza que eu já salvei algumas vidas lá dentro daquele trabalho. Chegou a hora das notícias da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no quadro do nosso parceiro Celson Bianchi. Acompanhe. Olá, boa tarde. A semana na Câmara Legislativa foi marcada pelas discussões sobre o uso de banheiros nas escolas de acordo com a identidade de gênero, ou seja, conforme a opção sexual da pessoa. De um lado, a deputada distrital Sandra Farage apresentou uma moção de repúdio à resolução do governo federal que recomenda a medida. De outro, a bancada do PT e outros parlamentares se mostravam favoráveis ao compartilhamento dos banheiros. No final, prevaleceu no voto o repúdio à norma. Agora uma notícia que vai trazer benefícios aos moradores de Planaltina. O deputado distrital Agaciel Maia apresentou ao GDF pedido de regularização dos terrenos dos condomínios Estância 1 e 2. O caso agora está nas mãos da Secretaria de Gestão do Território, que a qualquer momento pode iniciar os processos de regularização das áreas. Um projeto de autoria do deputado Júlio César quer transformar o programa Compete Brasília em lei. O objetivo é ampliar os direitos dos atletas da cidade. Quem nos conta mais detalhes sobre isso é o repórter Gustavo Lúcio. A falta de patrocínio é o principal obstáculo que os atletas enfrentam. Sem um incentivo governamental e empresarial, eles dependem muito mais dos familiares. E quando precisam se deslocar para competir em outras cidades, os problemas só aumentam. O brasiliense Felipe Miyamoto pratica o wakeboard nas águas do Lago Paranoá. Para ele, a falta de patrocínio é realidade em todo o país e muitos atletas que não conseguem apoio acabam desistindo de competir. O esporte, não só aqui de Brasília como do Brasil inteiro, é carente de patrocínio e a gente precisa desse incentivo. A gente vê agora, vai ter a Olimpíada e muita gente que tem potencial, às vezes deixa de treinar, deixa de competir por falta de incentivo, né? Por falta de financiamento. Hoje, os atletas do Distrito Federal recebem ajuda de custo do governo pelo programa Compete Brasília. As verbas são destinadas ao pagamento de despesas de deslocamento, tanto para competições nacionais quanto internacionais. Uma proposta do deputado Júlio César Ribeiro, que está em tramitação na Câmara Legislativa, prevê a transformação do projeto em lei. Na época que eu era secretário de esporte, ele foi regulamentado por portaria. Então,
A qualquer momento o governo, se quiser, pode retirar. Então, para que isso não aconteça, é um programa que tem ajudado muitos atletas de Brasília a competir fora, né, indo para outros estados, outros países. A gente entrou com o projeto de lei para fazer com que ele seja regulamentado e que jamais esse atleta venha perder esse direito, porque realmente ajuda aos atletas competirem. A iniciativa também estabelece ampliação dos benefícios. Na portaria que existe hoje, a gente fornece só a passagem aérea. Agora, no projeto de lei, a gente está colocando a passagem, incluindo a hospedagem e também a alimentação. Então, é algo que a gente quer regulamentar em favor de todos os atletas do Distrito Federal. Se aprovada, a lei vai beneficiar tanto os atletas quanto os para-atletas. Segundo Miyamoto, o projeto é primordial para aumentar o incentivo de novos competidores. Tem muita gente que precisa não só da viagem para poder chegar lá e competir, ele precisa todo de um suporte fora da competição. Ele precisa de alimentação, ele precisa de roupa para treinar, ele precisa de tênis, ele precisa de equipamentos. Tem muita coisa, até estrutura física, assim, dependendo do esporte, a pessoa vai precisar para poder ter um resultado bom representando não só a cidade, como o Brasil, né? Para virar lei, o projeto ainda precisa ser votado em plenário. E o deputado distrital Rodrigo Delmasso apresentou um projeto de lei que prevê penalidades para as construtoras que desrespeitarem o prazo de entrega de um imóvel comprado na fase de construção. Pela proposta, a entrega poderá ser prorrogada em, no máximo, 120 dias. As empresas que descumprirem o tempo determinado deverão arcar com multas de até 2% do valor pago pelo comprador. E depois de uma polêmica envolvendo um militar do Corpo de Bombeiros e um agente do Detran, a Justiça declarou inconstitucional as leis distritais que autorizavam o porte de arma de fogo por agentes do Detran no Distrito Federal. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do DF após recebimento de representação da Superintendência Regional da Polícia Federal. Uma última notícia. As pessoas em débito com o governo agora têm a oportunidade de aderir ao Refis também pela internet. Na página da Secretaria de Fazenda na internet, é possível renegociar contas para pagar parcelado. Os juros e as multas podem ser reduzidos em até 99%. E o pagamento pode ser feito em 120 meses. Boa chance para ter o nome limpo junto ao governo. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Se você está pensando em comprar um imóvel, sabe que nesse momento surgem muitas dúvidas. Imóvel usado, na planta, comercial ou simplesmente um terreno para começar tudo do zero. Qual será a melhor opção? Quem vai contar pra gente é o repórter Gustavo Lúcio. Veja só. O sonho de qualquer pessoa é comprar a casa própria. Após anos de economia, é chegada a hora. E a principal dúvida do comprador é: casa ou apartamento? Eu moro em apartamento, já morei muito em casa. Eu moro em casa. Eu acho que o benefício é o espaço, né? Você pode ter vários animais domésticos, né? Que eu tenho gato e cachorro. Privacidade também, né? Hoje em dia, né, tá meio complicado. A gente não sabe em que lugar você está seguro. Mas o apartamento te dá mais segurança, né? Para especialistas, esta é uma escolha pessoal e deve ser bem analisada por quem vai morar no imóvel. Mesmo assim, eles alertam sobre alguns pontos que devem ser levados em consideração. São dois tipos de imóveis diferentes. Uma casa você tem uma vantagem da liberdade, no sentido de que o vizinho não é tão colado como o apartamento, né? Mas você tem outros custos dentro de uma casa que você não tem dentro de um apartamento, para a manutenção de um apartamento. Então, esses são critérios que você deve pensar muito na escolha do tipo do imóvel. A localização também é um fator importante. Pode ser que uma casa não fique tão perto das escolas, das crianças, ou mesmo de um mercado, etc. Tendo que um apartamento vai ter uma facilidade maior de estar encontrando essa localização mais próxima de escola, de mercado, do trabalho, etc. O preço também conta. O comprador jamais deve comprometer a maior parte da renda em dívidas que podem ser evitadas. E nestas horas, vale até pechinchar. Hoje é pró-comprador. Há estoque de imóveis considerável atualmente. São aqueles que querem comprar para moradia, sem comprometer muito a renda, ou seja, não fazer um financiamento muito absurdo, e também na hora de negociar a compra,
fazer oferta interessante que geralmente estão sendo aceitas. O ideal é que ele não comprometa muito a renda. Isso é até uma dica, não só para esse momento, como também para momentos anteriores. Outra forma de reduzir as despesas é a troca de imóveis entre comprador e vendedor, a permuta. Para José Geraldo, essa é uma ótima ação para quem quer comprar. Então ele oferta o imóvel dele por um imóvel mais próximo do trabalho e assim por diante ele faz um negócio interessante, até negociando em termos de valores. No fim, o que realmente conta é entender as necessidades de cada pessoa. Principalmente é ver qual o interesse dele em morar, em escolher uma casa ou um apartamento, tendo em vista esses critérios todos que nós falamos, desde o custo de manutenção, como também do seu interesse em termos de liberdade, em termos de espaço. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. O crescimento do comércio ilegal tem preocupado empresários aqui no DF e em torno, que se reuniram com o governador para discutir algumas formas de coibir essa prática. Dá só uma olhada. O encontro foi promovido pela Associação Comercial do Distrito Federal, a CDF. No evento, o governador ouviu dos empresários e presidentes de associações do DF em torno os problemas ocasionados pelo comércio informal. Os empreendedores se queixam que este tipo de atividade não geram impostos nem empregos, causando transtornos e aborrecimentos às empresas legalizadas, uma vez que os encargos ficam por conta de quem cumpre a lei. Eles não têm comprometimento nenhum com o Estado, não têm compromisso nenhum, absolutamente nenhum com o consumidor. Isso aí vem desagregando não simplesmente para o empresariado, como para o Estado. Então precisa ser combatido a pirataria, a informalidade, e com esse objetivo do governo, que eu tenho certeza que ele irá colocar em prática, naturalmente irá ressurgir as empresas. O objetivo da nossa presença aqui na Associação Comercial é ouvir as reivindicações, ouvir as críticas, ouvir as sugestões para melhorar a qualidade do nosso governo. Eu sempre disse e repito, a maior sabedoria de um governador é saber ouvir, ouvir os diversos setores. A sociedade é contraditória, existem setores com interesses diversos, muitas vezes divergentes, e cabe o governo equilibrar, tendo como princípio o interesse público e a melhoria da qualidade de vida da população do DF. Na ocasião, o presidente da CDF entregou um ofício com pedido de mais fiscalização para coibir a venda ilegal de produtos na cidade. Segundo o documento, as pessoas que atuam ilegalmente em feiras livres ou como ambulantes são concorrentes desleais ao empresariado de Brasília. Só a repressão dessas atividades pode melhorar o desempenho das empresas e ajudar na economia local. A fiscalização é importante não só com relação aos ambulantes, a gente tem que tomar cuidado também às vezes, porque aquele pequeno empreendedor, aquela pessoa, o MEI, etc., eles têm que ser regulamentados, obviamente, né? Então a fiscalização ela tem que existir para o pequeno, para o médio e para o grande. E é isso que o Distrito Federal está se propondo agora, de obviamente regularizar não só a situação dos pequenos e ajudá-los a trazer a formalidade, mas também fiscalizar o pequeno, o médio e o grande. Nós defendemos todo aquele que queira trabalhar, desde que seja na legalidade. Então nós defendemos principalmente o pequeno, o microempreendedor e o empreendedor individual, que o pequeno de hoje será o grande da manhã, desde que venha numa condição de igualdade. O governador afirma que as ações estão sendo realizadas com o esforço de todas as secretarias. Mesmo assim, o trabalho deve ser intensificado para resolver o problema em toda a cidade. Nós temos que criar oportunidades para que essas pessoas que hoje estão no mercado informal possam ser formalizadas e possam ter um local adequado para realizar suas atividades comerciais sem concorrer de forma irregular com o comércio formal. Com a reunião, todos os participantes saíram confiantes de que a questão vai ser solucionada. Ele deve começar a fazer com algumas atividades de fiscalização, mas pensando também em como trazer esse cidadão para ele se tornar um microempresário e começar a recolher tributos, começar a gerar impostos, começar a gerar mão de obra e trabalho. Então isso é importante, o governo tem que fazer a parte dele agora. Isso dá novo, né? 100 dias é muito curto,
mas esperamos que ele faça. Eu acho que o governo tem uma grande oportunidade, eu acho que chegou o momento da regularização. Eu acho que sem dúvida nenhuma, o Hollenbeck tem uma oportunidade muito boa, ele está com discurso positivo, ele está com agenda positiva para o empresariado. Nós saímos daqui esperançosos de que bons momentos virão. Então, tenho certeza absoluta que criaremos juntamente com o governo uma agenda extremamente positiva. Gente, nos tempos de hoje é um risco as empresas não se atualizarem e usarem a internet como uma aliada, né? Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que a internet se tornou o principal meio para a busca de informações de destinos. Com isso, ela tem sido uma grande aliada das agências de turismo. Quem conta melhor isso pra gente é a Bárbara de Alencar. Embora as vendas online sejam as principais concorrências das agências de viagem, a internet e as ferramentas que ela proporciona também podem ser grandes aliadas, se usadas da forma correta. A internet ela ajuda bastante porque você tem a facilidade de ver tudo online, tudo na hora, né? A DF Turismo possui várias ferramentas de internet para que auxiliem o cliente numa mais rápida busca. Entre elas, a gente tem um sistema de self-book, que junta dentro de um só todas as disponibilidades e preços de todas as companhias aéreas, empresas de ônibus, hotéis, seguro viagem, entre outros produtos do turismo, né? Então esse sistema ele junta tudo em um só, economizando assim o tempo do cliente, o tempo da empresa e além de vários relatórios que você pode ter acesso, maximizando aí o seu serviço com a gente. De acordo com um estudo publicado pela Focusrite, 35% das compras de viagens no mundo ocorrem em ambiente virtual. No Brasil, um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo revelou que a internet foi a principal fonte de informação para 37% dos estrangeiros que visitaram o país em 2014. Para se manterem um segmento de mercado cada vez mais diversificado, com mais canais para compra de pacotes turísticos e personalização de roteiros, as agências de viagens devem transformar o ambiente virtual em um aliado. Ele funciona como uma espécie de grande vitrine que pode mostrar os serviços e diferenciais oferecidos. Por isso, a DF Turismo investe também em tecnologia. Nós estamos com uma previsão aí para agosto desse ano, nós vamos entrar com o Compras Online e o Chat Online. Você vai entrar na nossa página e você mesmo vai poder comprar sua passagem, o seu seguro, o seu hotel e fazer suas reservas de passagens aéreas também. Mesmo com as facilidades proporcionadas pela era da conectividade, a grande prateleira da internet pode esconder algumas armadilhas. É uma prateleira que tem de tudo, né? Tem produtos que não existem, né? Tem produtos que existem realmente, que são de empresas sérias, que é o nosso caso, e algumas outras que estão no mercado, mas tem muitas empresas que vendem uma coisa que, na verdade, não é a realidade. Para Alexandre Bahia, a segurança dos serviços prestados pelas agências de viagem ainda são a melhor opção para quem não quer ou não pode ter contratempos e prejuízos nas viagens, seja em família ou a negócios. Uma coisa é você, a pessoa ligar para a companhia aérea e tentar cancelar ou reemitir um bilhete. O tratamento, eu creio que é um. O outro é uma agência de turismo que movimenta um grande número de emissão de bilhetes. Então, acho que a rapidez e causaria menos transtornos do que você fazer isso pessoalmente. Bastaria ligar para o agente de viagem e pedir que ele faça esse cancelamento ou a nova emissão de um novo bilhete. Feirantes, fotógrafos, ambulantes, artesãos. São muitos os exemplos de microempreendedores individuais. E essa galera toda, que fatura até R$60 mil por ano e tem no máximo um funcionário, teve acesso durante essa semana a dicas e orientações valiosas para fortalecer os pequenos negócios. Foi a semana do microempreendedor individual. Quem mostra pra gente tudo o que rolou por lá é o repórter Gustavo Lúcio. Acompanhe. Entre os dias 14 e 18 deste mês, o Sebrae realizou a 7ª Semana do Microempreendedor Individual. A ação visou a capacitação e formalização dos profissionais liberais. 21 pontos foram instalados em 18 regiões administrativas do DF. Os consultores orientaram os empresários sobre emissão de boletos bancários e declaração anual de impostos. A capacitação e gestão de negócios foi outro tema levantado por eles.
Durante a cerimônia de abertura do evento, no centro da Ceilândia, o governo do Distrito Federal firmou o acordo de cooperação técnica com o SEBRAE. A ideia é reduzir a burocracia do licenciamento e do crédito para os micro e pequenos empresários de Brasília. Segundo Rodrigo Hollenberg, em todo o DF, 90 mil empreendedores aderiram ao programa. Ele disse ainda que a cooperação entre o governo e a instituição vai dar visibilidade aos microempresários e melhorar as políticas públicas de fomento ao desenvolvimento sustentável. Encontre mais informações como tornar o microempreendedor individual no site do SEBRAE ou pelo telefone. Você já pensou em fazer um plano de saúde para o seu animal de estimação? Se você gostou da ideia, não pode perder o próximo bloco, que vai ter também o Almoce Conosco com o deputado distrital Agaciel Maia. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Brasília está fazendo 55 anos, mas para construir esta história, temos pessoas que trabalham dia a dia pelo desenvolvimento da nossa cidade. Para mim é uma oportunidade muito grande, né? Brasília, eu tive sempre Brasília como uma cidade da capital dos sonhos, né? Então eu me sinto muito feliz por ter sido acolhido no Distrito Federal e especialmente em Paranoá, né? A sociedade de Paranoá nos acolheu com muito carinho, com muita valorização. Eu pude realmente demonstrar essa sociedade do Paranoá aqui, uma grande contribuição também na promoção do desenvolvimento econômico e social dessa cidade. Conseguimos também a oportunidade de construir outros sonhos, né? Os nossos colaboradores também, com certeza, me sentem felizes por estar trabalhando nessa empresa. Então, realizando sonho, construindo sonho e fazendo uma Brasília cada dia melhor e mais feliz para toda a sociedade. Tanto que a empresa cresceu, né, de acordo com o que veio de baixo, começou com o Bogunelli e tudo. Do mesmo jeito, acho que foi Brasília, que no começo poucos deram atenção quando começaram a construir Brasília e tudo. E hoje Brasília é um símbolo, acho, nosso país. Então o que ela está oferecendo hoje em dia para a qualidade? Então eu comecei a ver se tem alguma coisa a oferecer referente à qualidade de produto, porque as pessoas que trabalham em outro ramo, quando ele vem comprar e vai consumir, então ele vai exigir qualidade. Então acredito que hoje ela está oferecendo qualidade. Eu vejo Brasília não só a capital do presente, mas uma capital ainda do futuro, que ainda tem grandes oportunidades para as pessoas que realmente desejam crescer, melhorar a sua condição econômica e social. Então vem para Brasília, porque aqui é um lugar realmente não só de morar, mas de construir realmente melhorias econômicas e sociais. Já pensou em fazer um plano de saúde para o seu cachorro ou para o seu gato? Hoje os animais de estimação são quase parte da nossa família. E tem gente que encontrou nisso uma oportunidade de negócio. Olha só. Já foi a época em que os animais de estimação eram criados no quintal sem tantos privilégios na casa. Hoje, os chamados filhos de quatro patas conhecem o lado bom da vida, são considerados parte da família e recebem mordomias de gente. Se ficam muito tempo sem supervisão, surgem preocupações como segurança e saúde. Afinal, assim como acontece com as crianças, o perigo de acidentes está em todas as partes. Pensando nisso, algumas clínicas veterinárias oferecem planos de saúde para os melhores amigos do homem, que evitam desgastes em casos imprevisíveis. Idealizador da iniciativa Pet Life, Isaías Chianca deu início ao segmento de planos de saúde para animais em 1994, em tempos difíceis para a economia no país. A gente tinha muita inflação e a pessoa tinha essa dúvida de quanto que ia custar aquele cachorrinho que eu estava comprando, etc. Então, isso me fez pensar como eu poderia responder esse cliente. Porque se o cachorro não tivesse num acidente, ele só ia gastar com vacina. Mas se o cachorro fosse atropelado, precisasse passar 30 dias internado, qual seria esse custo? Então eu comecei, dentro dessa indagação dos clientes, eu comecei a pensar um produto que fosse atender o meu cliente. Atual proprietário da empresa pioneira neste serviço em Brasília, o veterinário Rodrigo Verdade explica como funcionam essas alternativas para o bem-estar animal. O plano de saúde é mais ou menos igual a um plano de saúde humano, como se fosse um seguro de carro, né? Você quer ter uma segurança para o seu animal. As contas veterinárias não são baratas, né? E parecido com a de humano também, e você tem uma segurança. Não é um plano muito caro, mas que a pessoa tem uma segurança o dia que ela precisar. Então, isso que motivou a abertura do plano, né? E as pessoas gostam bastante, né? Porque você acaba pagando uma quantia relativamente pequena mensalmente e você tem um seguro, né, do seu animal durante esse período. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, existem no Brasil mais de 100 milhões de pets.
O último levantamento feito pelo IBGE contabiliza um animal de estimação para cada 2 brasileiros, e o Distrito Federal é a unidade da federação com maior número de animais por habitante. A advogada Lilian Rejane é uma dessas pessoas. Em casa, ela cria 8 cachorros, todos com plano de saúde. Agora são os 8 fixos aqui, são os 4 labradores e as 4 pequenas. Eu acho que o plano de saúde para eles acho que foi fundamental. Porque além de você ter as vacinas que são fundamentais para eles no início, né, e depois tem a manutenção, você tem aquele cuidado de ter uma consulta quando precisa. Às vezes tem exames que eu tenho que pagar, que eles não têm no hospital, né? Com a ultrassonografia eles não fazem lá. Então eles chamam uma pessoa de fora para fazer. Mas também é mais barato, porque eu tenho desconto. Para quem tem um animal de estimação e gosta desse animal e demonstra seu carinho, o plano de saúde, ele resguarda essa pessoa do ponto de vista financeiro. A pessoa sabe que tendo o plano de saúde, ela pode planejar esse gasto. E ela vai se preocupar tão somente com o carinho e com a troca de afeto com aquele bicho, sem preocupar quanto que isso vai gastar se ele quebrar uma perna ou tiver um acidente. A lista de serviços oferecidos pelo plano de saúde para pets é longa. Não tem limite de consultas. Se a pessoa precisar vir 3, 4 vezes na semana, vem. Nós temos laboratório aqui. Os exames que são feitos no laboratório do hospital são gratuitos. Internação também não tem limite de internação. As vacinas básicas, né? Que mais? Raio-X, cirurgias. Lilian conta que um de seus cachorros passou por uma operação. Foi quando ela percebeu a importância da segurança que o plano de saúde proporciona. Uma deles grande, que já faleceu, operou a coluna. Na época, ele falou para mim que só da coluna era R$6.000 na cirurgia. Embora seja um custo considerável no orçamento da família, o principal para ela é ter a certeza de que seus bichinhos vão viver muitos anos ao seu lado. Não que seja, vou agora falar mal também, não que seja barato, não é barato não. Mas vale a pena, no fundo. Hora do almoço conosco com o nosso diretor executivo, Alex Dias. A conversa de hoje é com o deputado distrital Agaciel Maia. Dá só uma olhada. Boa tarde, mais uma vez aqui no Almoço Conosco, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no restaurante Latambui, onde o nosso amigo Roberto Gifone, né, dispensa apresentações, como também é o deputado Agaciel Maia, que é nosso amigo de sempre aqui do Tendência Negócio, está sempre prestigiando a gente aqui no Tendência Negócio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Gifone. Boa tarde, Alex. Boa tarde, deputado Agaciel Maia. É um prazer. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, deputado, você participou ativamente, vice-presidente, né, da Câmara Legislativa, do mandato passado, né? Como é que o senhor está vendo essa desenvoltura da Câmara desse mandato, essa legislatura? Nós estamos começando nosso trabalho. É importante dizer que no primeiro mandato meu, de 2011 a 2014, eu consegui aprovar 30 leis, né, a maioria delas voltadas mais para a área social. Agora, no início, esse segundo mandato, que é agora de 2015 a 2018, um dos projetos importantes, nós tivemos a participação, que é a destinação de recursos para a construção do bloco 2, né, do Hospital da Criança, criando mais 202 leitos, mais 5 salas de cirurgia de médio e grande porte. A previsão é que em fevereiro já do próximo ano esse hospital já esteja funcionando. E com essa renovação, né, houve uma renovação, 50% da Câmara foi renovada, né? Como é que é isso? É uma reconstrução? O que a gente diferencia essa última eleição é que a população ela seguiu dois segmentos específicos, né? Dos 24 deputados, 12 se elegeram, né? Ou ela é focada, ela reconhece o trabalho que você fez, né? O deputado tem que estar extremamente dedicado ao trabalho, tem que estar presente. Ou são deputados que têm um discurso, né? Que têm uma política mais ideológica, né? Que firma mais nos discursos, que cria aquele segmento que acredita naqueles discursos deles, tá certo?
elege uma quantidade de deputados e tem outros deputados que são mais pragmáticos, que é o deputado que vai lá para as comunidades, que mostra o que fez, tá certo? Que tem que ralar ali no dia a dia, porque os votos dele vêm em decorrência do seu trabalho e não do seu discurso. Foi apontado um rombo que varia de 1 bilhão e 800 até 4 bilhões. O orçamento total do GDF é de 36 bilhões. Não é pouco rombo para muito recurso durante o ano, para que se possa, dentro de uma gestão mais justa, poder reequilibrar com rapidez sem fazer o governo parar? Na realidade existe assim, teve a apresentação, o governo a cada 4 meses, ele é obrigado a apresentar um relatório de gestão fiscal, inclusive lá para a comissão que eu presido, que é a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, onde a gente faz a sabatina do secretário de Planejamento, do secretário de Fazenda. Na realidade, aparecem umas pessoas dizendo que o rombo, né, que o déficit, que o rombo é de 1 bilhão, o outro diz que é de 4, é porque existe uma diferença. Você que está nos escutando, eu vou tentar explicar a vocês. 1 bilhão e pouco é o que está escriturado. Empenhado, escriturado. Escriturado é um linguajar. Contabilizado. E esses outros 3 bilhões são despesas que dizem que foram feitas, né, para o governo pagar, mas que não estão escrituradas. Então o governo tem que constituir uma comissão... Que não empenharam. Que não empenharam, exatamente. Então o governo tem que fazer um estudo e de caso a caso tentar dizer, não, esse serviço foi feito, portanto ele tem que ser pago. Não, esse não foi. Então os 4 bilhões é partindo da premissa que todo mundo que reivindicou pagamento ao GDF teria direito. Então só quando terminar esse trabalho é que a gente vai ter com precisão qual é esse rombo. Não vai poder fugir do reconhecimento de dívida. Não, é lógico que pagar, o que não está contabilizado tem que ser reconhecido. Existe um papel importante, que é o papel do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tem normas, tá certo? Provavelmente dentro dessas comissões tem auditores, tem as pessoas do Tribunal, do Ministério Público. Quer dizer o seguinte, o que for justo tem que ser pago, o trabalho realizado tem que ser pago. O que for duvidoso não se paga. Então, Gifone, eu vou chamar para o intervalo, deputado, e aí, logo após o intervalo, a gente volta com a questão governamental, quer dizer, esse governo do governador Rodrigo Hollenberg. Agora na OK FM, você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Notícias, informação, bastidores, entrevistas, críticas e sugestões. Programa Conectado ao Poder, de segunda a sexta das 20 às 21 horas, na rádio OK FM. A apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Programa Conectado ao Poder. Voltamos aqui no Latambuí, Parque Shopping, no Espaço Gourmet. E o almoço conosco, né? Estamos aqui com o Roberto Gifone e o nosso deputado, querido deputado Agaciel Maia, que tanto nos prestigia aqui no Tendências Negócio. Deputado, voltando, né, a falarmos sobre o atual governo, não é só o atual governo aqui local, né? O governo Dilma também, a gente está passando por um momento super difícil na União, né? Então, onde poderia se buscar um recurso com mais agilidade, com mais facilidade, também estamos sem ele, né? E como é que funciona, né? Você, presidente da Comissão, né, de Economia, Orçamento e Finanças, como é que é lidar com tudo isso sem dinheiro? Tem que usar a inteligência, a criatividade, tá certo? De buscar soluções para equilibrar as finanças do GDF sem necessariamente ter que penalizar a população, ou seja, sem necessariamente ter que aumentar IPTU, essas taxas. Existem soluções inteligentes de curto e outras que são de médio e longo prazo, que é como incentivo para que as indústrias possam vir para Brasília, empregar mais pessoas, empregando mais pessoas vai gerar mais renda, as pessoas tendo renda vai ter emprego, tendo emprego elas passam a gastar, vai ter mais impostos para o governo. Então existe uma quantidade imensa
de iniciativa Se que o tiver governo pode usar. criatividade e vontade, não pode simplesmente, para cobrir uma despesa, simplesmente ir pelo método mais fácil, que é aumentar que era a coisa carga que tributária, acontecia ainda no século XIX, que não, se está faltando dinheiro, vamos tributar as pessoas. E, deputado, dentro desse ponto de vista de que realmente será feito, qual o tempo que você acredita que nós já estejamos navegando em mares Não, eu acredito que até novembro, se esses procedimentos que nós chamamos forem cartesianos, assim, bem feitos, precisos, a gente consiga equilibrar essas finanças. Já está se equilibrando o problema dos pagamentos dos servidores. O governador Rodrigo Hollenberg tem se dedicado bastante, tem ficado direto aí, sábado, domingo, tem acompanhado, tem conferido tudo. A equipe do governo tem pessoas extremamente preparadas, tá certo? O que precisa saber é que, assim, tem conhecimento, tem vontade. Agora tem que ter pegada, né? Como está na gíria da rapaziada, tem que ter pegada para ir lá e fazer. Pegada não vai para frente. É verdade. Deputado, vamos voltar um pouquinho, né, ao Jovem Candango, porque nós acabamos de fazer a matéria, né? E a gente percebeu que realmente o Jovem Candango ele está, né? Está na trilha, né? Está no caminho certo. O ponto alto desse projeto, Alex, é o fato de que esse adolescente ele tem carteira assinada. Então isso vira experiência profissional, né, que é tão exigida no mercado de trabalho. Quando ele sai dali, ele vai a uma empresa, ele já tem um histórico profissional para apresentar, não é isso? Reconhecimento, né? Esses jovens, eles trabalham, têm uma remuneração, tá certo? Eles não como se fosse o primeiro emprego. É o primeiro emprego, na realidade. Um jovem desse custa 1/4 do que custa hoje um presidiário na Papuda. Então, qualquer governo inteligente vai saber o seguinte: é melhor eu gastar 700, 800 reais com um jovem desse para transformar ele num cidadão, num pai de família, ou eu vou gastar 4 vezes mais com ele no sistema penitenciário que não recupera, as pessoas não são recuperadas. Deputado, agora vamos falar um pouquinho do setor produtivo. Por que assim que o setor produtivo fica tão longe da política? Está órfão. O que é essa orfandade? É por uma ação governamental proativa. Eu lancei um projeto chamado Alvará Digital, que é para desburocratizar. O governo precisa dar prioridade aos espaços, mas de maneira organizada, séria, tá certo? Para alocar bons empresários responsáveis. Não pode alguém querer abrir uma empresa e passar 2 anos esperando um alvará de um órgão público, tá certo? Quando na realidade ele precisava só preencher os requisitos e esse alvará ser digital. Acabava essa promiscuidade que existe entre o empresário e o serviço público, que tem que, se não der uma ajuda, não recebe, para vender facilidade. Então acaba essa promiscuidade. Esse projeto foi formulado porque tem que ser de iniciativa do governo, mas esse governo tem esse compromisso. Eu acho que o Alvará Digital é uma grande alavancagem que nós podemos fazer com o incentivo e uma política de estímulo para que não só desenvolva os produtores que estão aqui, como também os que querem vir para Brasília, para que possa gerar emprego e renda para a população. Então a gente já não está tão órfão assim. Eu acho que está faltando o governo focar nessas coisas importantes. Deputado, então chegamos ao final, né? Hoje desse quadro Almoço Conosco. Então, obrigado, Gifone, obrigado, deputado. Eu que agradeço a participação, né, a todos os telespectadores que nos assistiram. Dizer também que nós estamos abertos, o telefone do meu gabinete é 3348-8070, né? Eu também estou com a hcelmaia.com, que eu presto conta no blog, estou nas redes sociais também, no Facebook, e também tenho coragem de dar o meu celular, que é o 9982-2422, que é desde que existe celular, e o pessoal às vezes liga, não acredita, mas eu atendo. Obrigado pela audiência, e vamos ficar aqui hoje, né, com o nosso almoço delicioso aqui no Latambuí, e vamos lá. E acabou
acabou o programa de hoje. Mais uma vez, obrigada pela companhia. E olha, se você quiser rever alguma reportagem, é só entrar no nosso site www.tendenciasenegocios.com.br. E se você tem alguma sugestão de entrevista ou de reportagem, manda um WhatsApp pra gente no 99767393. Aproveitem o domingo e eu espero vocês na semana que vem. Até lá, tchau, tchau!